Olá, aqui é o Paulo Cogos do canal Ocidente em Fúria. Estou fazendo uma live entrevista espetacular com um grande expoente do meio anarcocapitalista, austro-libertário, conservador e estrategicamente bolsominion, eu posso dizer isso? Não. Ele recusou esse título, mas eu estou aqui para entrevistar o Cristiano Quioca. Peraí, eu vou ficar sentado aqui, ali, onde é que é? Eu vou virar a câmera para você. Toda hora que eu falar? Tem um botão aqui. Como vocês podem ver, se tem uma coisa que o Cristiano Quioca não entende nada, é de tecnologia, né? Ele consegue ser pior que eu nisso aí. Bem pior. Mas ele entende de muitos assuntos importantes. Então, trago para vocês aqui o Cristiano Quioca e hoje nós vamos falar sobre a hombridade na quarentena. Qual atitude um homem deve tomar durante essa quarentena? E como ter hombridade diante dessa crise que nós estamos passando. Com vocês, Cristiano Quioca. Fala pessoal, estamos aí para conversar um pouco com o Paulinho e seu público. Vamos lá. Muito bem, Cristiano. Para começar, o que é a hombridade e por que ela está em crise no mundo atual? Bom, a hombridade basicamente é ser homem. E ser homem está em crise no mundo atual. Por N razões, e principalmente a guerra cultural, mas também a superdivisão do trabalho levou à perda da força como motor importante na produção econômica. E Força física, se diz? força física. E então esse atributo masculino basicamente é dispensável em diversas atividades e formas de renda. Muitas delas parasitárias, e por isso que a ascensão da renda parasitária, isso é, diversas atividades burocráticas, diversas atividades para atender burocracias, elas dispensam totalmente não só a força física, como o intelecto masculino de uma forma mais ampla. Então o homem vive essa crise econômica e a crise cultural mesmo, né? Com a democracia, basicamente, os fracos, os covardes, os fracos físicos mesmo, os invejosos, aqueles que através só de conchavos e conseguem sobressair, encontraram o campo fértil. Então o homem masculino honrado, e a democracia é a total dispensa da honra. Então o homem masculino honrado, ele foi alijado do poder, e o poder está com fracos, com covardes, Puxa-sacos, que são todos atributos da fraqueza, da feminilidade, do eterno feminino. E aqui eu não estou dizendo que mulheres são assim, mas a fraqueza é assim, a fraqueza física, ela faz com que fracos vão para subterfúgios. A mulher é naturalmente feminina, a feminilidade significa isso, a dispensa da força física, da força bruta. Quando homens são fracos, eles também vão para essa coisinha. Então, homem fofoqueiro, homem futriqueiro, homem covarde, tudo isso aí são coisas que a democracia deu espaço para essas figuras abjetas. Então, a masculinidade como um todo na modernidade, ela está em xeque. E se juntar isso com a perda do transcendente, nós temos também a destruição do conceito do feminino, que seria a elevação máxima da humanidade, né? Aquilo que Alice von Hildebrand falava, as coisas que o homem constrói, ele tem que construir com a sua força, com a sua hombridade, mas elas vão vir a pó. Mas o que a mulher constrói no seu ventre é a alma de uma nova criança, e aquilo vai perdurar no céu. A perda do transcendente faz com que o papel feminino também seja menosprezado, né? Sim. Então a feminilidade verdadeira acaba sendo menosprezada, o que é uma forma exacerbada de machismo, né? A humanidade como um todo, sem o transcendente, acaba sendo rebaixada, porque já que não temos alma, somos meros objetos naturais e a gente perde a hierarquia, né, do mundo. Então eu acho que aí a gente está falando aí, a humanidade inteira está sendo rebaixada e com isso a figura do masculino também. E sem a feminilidade, o homem perde um incentivo importante para ser macho, para ser
homem. Sim. Para exercer a sombridade, as suas virtudes masculinas. Porque se ele tiver que fazer isso para defender a sua família e perpetuar os seus genes, nós temos um incentivo. Mas com a destruição da família, a imanentização de toda a sua existência e a substituição da família pelo Estado, nós vamos ter realmente um incentivo para o gadismo, né? Claro, evidente. O homem como provedor passa por esse caminho também do transcendente, né? E o que a gente está vendo aí é que realmente essa figura está sendo cada vez mais minada na nossa sociedade. E a substituição pelo Estado, que é o mal metafísico, está suplantando toda essa estrutura hierárquica da criação. E você enxerga o comportamento das pessoas diante da quarentena, esse comportamento servil, essa aceitação passiva de imposições ditatoriais e arbitrárias como um sintoma disso? Pior do que a mera aceitação, a histeria. A histeria é uma clara manifestação de fraqueza, de ausência do masculino, ausência da postura de homem mesmo. Então, quando a gente vê um jornalista chorando que nem uma criancinha, uma menininha na TV, aquilo lá foi a coisa mais grotesca que eu vi nos últimos tempos. O Guga? Sim. Esse cara nem homem é, né? É uma figura, assim, que ele é totalmente entregue a tudo isso que está aí, a cultura moderna, né? Então, assim, quando a gente vê aquela cena patética, né? Dá vontade, né? Be a man. Como é que é? Brace yourself. Tu choraste em presença de estranhos? Put yourself together, né? Que isso? Honre suas calças. Pelo menos todo esse conceito, não. E um choro copioso de menina mesmo, de fraquinho. E assim, não fui eu que fiquei constrangido. Os próprios companheiros de bancada ali, você percebeu o constrangimento. Isso num meio que não tem nada de masculino. Isso num meio pelo amor de Deus, ele tá do lado do Caio Blinder. Que é o anti-masculino, que é a estética, que é o estereótipo de tudo isso que eu tô falando. Do anti-homem, do fofoquinha. Cara, o Caio Blinder ficou constrangido com aquilo. Então, assim, é uma coisa... E assim, ele não é o único. Você vê que a sociedade como um todo, e os homens nesse momento, eles estão histéricos. Muito mais do que uma aceitação bovina, muito pior do que uma aceitação bovina é o histerismo, a histeria. Outro dia eu estava discutindo com duas pessoas que estavam querendo se colocar acima do bem e do mal porque elas estavam simplesmente usando uma máscara. Entendeu? Assim, e uma atitude de repúdio, de ojeriza com quem estava sem máscara. Ora... essa é a hora em que a burrice e a covardia, nesse mundo bizarro que nós estamos vivendo, assumem a suposta superioridade moral. A hora que o vício tomar ares de virtude é o triunfo dos disfarces de Satanás. Não, exatamente, assim, é aquelas pessoas que na ausência completa de bondade, de humanidade, de caridade para com o próximo, de um efetivo abraçamento de sua comunidade, elas se protegem nessas coisas. Então, antes da pandemia, por exemplo, você discutia com um ciclista, ele já estava encarnado e certo de que ele era o bem e todo mundo que não fosse ciclista era o mal, porque ele já partia do princípio que ele está salvando o planeta e qualquer outro está destruindo o planeta. E essa mesma roupagem que os mascarados estão usando para com quem não quer usar máscara, eles falam, bom, eu estou ajudando, eu sou o humano, eu sou o bondoso, você que não usa máscara é o mal, então qualquer discussão que eu vá ter com você, você está inferior a mim e eu estou superior a você. A gente não pode aceitar isso de jeito nenhum. Isso é quase como cair no conto da caridade do socialismo, caridade da esquerda, que é uma das grandes mentiras. Não há nenhuma superioridade moral em você estar de máscara e condenar quem está sem máscara. Muito pelo contrário. Na verdade, o que você está fazendo é ceder a uma histeria completa e é o que sempre fizeram todos esses que, na ausência de uma verdadeira humanidade, de do verdadeiro sentimento de comunidade, de solidariedade, eles se escondem nessas coisas. É muito simples, põe uma máscara, salvei o mundo. É um farisaísmo, de certa forma, né? Eles se autodispensam da necessidade de amar o próximo. Exato.
com essa desculpa pseudo-moral. Isso, né? Cumprindo um rito, uma peça de marketing, uma peça de teatro. Não, e é assustador porque tem um teórico chamado Grigory Stanton, que ele é um teórico do genocídio. E ele mostra que ao longo de todos os genocídios da história, o primeiro passo é a desumanização do alvo. Judeu não é gente, armênio cristão não é gente, agora quem não usa máscara não é gente. Sim. Então isso é muito assustador aquilo que está se descortinando no horizonte, né? É muito rápido, né? Do não é gente para o inimigo da gente está sempre instantâneo. Uma outra coisa que eu notei é a ideia de que uma coisa que o Stalin falava, né? Pessoas são problemas. Se não houver pessoas, não há problemas. Daí a eliminação. A ideia de que o homem é um agente contaminante, que o homem é um estorvo ou para o meio ambiente ou para outros homens e que a sociedade em si não é mais viável biologicamente, é o que está por trás do discurso ambientalista no meio dessa crise. Né? Claro, não. Você vê a celebração dos ambientalistas. Pelo amor de Deus. No caso, eles estão celebrando tudo isso que está acontecendo, praticamente soltando fogos, porque o que a gente vê são matérias com aquela felicidadezinha implícita, né, de que olha, os níveis de CO2 caíram, olha, os níveis de poluição caíram, olha, daqui a pouco vai sair aquela coisa, vão medir o aquecimento global durante a pandemia, vai dizer que caiu. E tudo isso aí são argumentos para que se amplie controles, o lockdown não é tão ruim, você sair de casa, você é um inimigo da natureza, e todos os argumentos estão plantados para essas sandices modernas. Sim, porque o homem perdeu a sua vida intelectual, a sua base bíblica, a sua intransigência moral que garantia uma blindagem do homem simples contra essas ideologias. Tudo isso foi perdido pela educação moderna. Exato, não, perfeito. É o bronco, é o brucutu, é o fascista, é como se você quiser ir comer um churrasco, você praticamente é um monstro. E isso aí a gente está vendo, essa pandemia potencializou demais esse tipo de coisa aí. Me lembro que eu tomei um bloco no Facebook de uma amiga minha de infância, porque ela colocou a foto de um porquinho, falando, olha, coitadinho do porquinho, vocês teriam coragem de comê-lo? Uma vegana, né? Aí eu peguei um hambúrguer de bacon e falei, olha o seu porquinho aqui. E ela me bloqueou. Porco pequeno e falar plantação de bacon. Assim, é evidente que tem muito carnívoro que está usando máscara com medo disso tudo. Aqui a gente não está fazendo a mera confusão toda live que eu faço igualando tudo. Mas você consegue perceber um padrão de comportamento. Um padrão de comportamento, de superior, como eu falei aqui, principalmente em debates da superioridade moral, histeria, demonização do humano, da sociedade, do ser humano, do indivíduo. Então isso tudo a gente está observando que é um padrão bem repetitivo, né? Então, sanitarismo, ecologismo, todas essas coisas, socialismo, todas essas coisas aí se utilizam da mesma ferramenta. Aquele artigo que tem no Instituto Rothbard, o Gulag Sanitário. É aquilo. Assim, você vê, é curioso, deixa eu até aproveitar o ensejo que você colocou aqui para falar um pouco do Instituto Rothbard, como o Instituto se comportou, está se comportando nisso tudo. E agora que, né, quando o Instituto fala, ninguém ouve, mas agora que você já está vendo na mídia mainstream mesmo, europeia, começou a colocar em xeque, isso já está praticamente consenso, né? Começou a colocar em xeque Imperial College, aqueles estudos de lockdown. Aquele do Lancet contra a cloroquina. Achatamento de curva, tudo contra a cloroquina. E todos me perguntavam, porra, aqueles que... Os honestos intelectualmente, né, pelo menos, que são poucos, mas muitos honestos intelectualmente que no começo ficaram muito assustados, falando, pô, tá bom. Agora já saiu lá no The Guardian, já saiu um monte de jornal, saiu no The Well alemão, está saindo até no New York Times, que é insuspeito, né, para essas coisas, que esse achatamento de curva, lockdown, tudo foi uma grande insanidade. Tá bom, isso agora,
mas como é que vocês lá no Instituto sabiam disso? Por que vocês apostaram? Vocês jogaram um all-in no futuro? Eu falo, a minha resposta é muito simples. Cara, eu não sou especialista em medicina, eu não entendo porra nenhuma de medicina, mas tudo que nós fizemos foi usar uma coisa chamada bom senso. É o bom senso que me diz que as pessoas não tinham que ficar trancadas. É o bom senso que me diz que ninguém é obrigado a usar máscara, que não funciona isso. É o bom senso que me diz que sim, nem todo mundo vai pegar o vírus. É o bom senso. Muita gente vai pegar e não vai acontecer nada. A maioria. É o bom senso que me diz que cada um deve cuidar de si. Não foi nenhuma... Não tinha bola de cristal. Eu não tinha nenhum estudo estatístico. Eu não tinha absolutamente nada. Tudo que nós no Instituto fizemos foi usar um pouco de bom senso e perceber que a sociedade ocidental, ou a sociedade mundial, a humanidade como um todo, estava entrando e está na maior histeria coletiva de todos os tempos, uma loucura social jamais vista na história. Foi usando minimamente o bom senso que nós falamos, não, artigos contra o lockdown, desde já. Não, artigos em favor de que cada um cuide de si, desde já. Não, artigos suspeitando daqueles iniciais estudos de Imperial College, de outras coisas, desde já. Sim, então tudo que a gente usou foi o bom senso. Vocês fizeram o contrário do Hélio Beltrão. Porque na hora que mais precisava falar de separatismo, ele proibiu o tema. Não. De novo, você tocando aí no assunto Hélio Beltrão, e aí a gente conseguiu ver, pelo menos, agora nem todo o seu público é conhecedor do cisma, né, no libertarianismo, mas é muito curioso observar como os institutos agiram nesses últimos 3-4 meses. Porque enquanto nós fomos direto nas defesas individuais, nas defesas das liberdades, na defesa da economia livre, o Instituto do Hélio lá, né, ele é todo cheio de nome-tocas, então ele é muito preocupado com o que os outros vão pensar e não com a verdade. Ele não tem absolutamente nenhum compromisso com a verdade. Isso aí qualquer um que pegue declarações dele sabe que ele fala uma coisa para outra coisa para outra. Ele é essa geleia o tempo inteiro porque a preocupação dele é o que os outros vão pensar, enquanto a nossa, desde o começo, foi única e exclusivamente com a verdade. Então, por isso que os nossos artigos, eles demoliram, eles anteciparam, eles foram direto ao ponto sempre, enquanto que eles sempre foram extremamente tímidos. A hora que começou a pegar um pouco mal o lockdown, eles começaram a soltar alguns artigos contra. Então, assim, eu aproveito esse ensejo para que as pessoas que não conhecem a história consigam ver nitidamente a diferença de como cada um age. E isso só reforça tudo que a gente fala desde o princípio e ajuda nosso argumento de sempre estar do lado da verdade e da liberdade. Não, e é interessante que o Hélio Beltrão ele vai completamente contra o evangelho de hoje, quando Jesus Cristo disse que tudo aquilo que está escondido será revelado para não temer a verdade e para pregar a verdade independentemente de quanto de perseguição o mundo vai te impor por causa disso. A preocupação dele é única e exclusivamente com o que com o que os outros vão pensar, principalmente o que o Beautiful People vai pensar. Para ele importa muito a opinião que a Folha de São Paulo, que a Globo, que não sei quem tem, ao contrário de estar sempre ao lado da liberdade e da verdade. Então, para ele é muito caro fazer o que nós fizemos nesse momento, e por isso que a gente disparou nesse momento, enquanto eles cada vez mais vão ser percebidos como a farsa que são. Exato, como uma farsa. E aliás, existe uma questão de hombridade a ser tratada aqui, porque eu me lembro quando houve o cisma no meio libertário, o Hélio Beltrão deu um chilique histérico digno de uma adolescentezinha. Sim, não, aquele episódio foi grotesco, eu falei isso na época, né, que na reunião do cisma, ele deu um chilique que assim, não só os que estavam do meu lado, mas todos os presentes, né,
ficaram olhando assim, com uma certa pena naquele momento, né? Foi realmente assim, aquilo não era um homem, aquilo era como você falou, era uma adolescente de birrenta dando um chilique. Mas enfim, isso é águas passadas, aqui a gente está falando do que o público aí mais jovem aí que te acompanha e está acompanhando. Sim, mas é bom que eles saibam aonde eles estão pisando. Ah, sim, não, claro. Aí ó, é uma coisa assim, nós construímos toda a audiência do Instituto Mises e ela foi usurpada pela turma que assumiu o Instituto quando a gente tinha criado tudo. Então eles têm a grande audiência, mas a grande audiência ela sempre vai ter a audiência de qualidade, os que buscam qualidade. E esses, quando forem a fundo nas questões, eles vão descobrir a história, ela está toda documentada aí na internet, e vão realmente entender, por que esse instituto aqui fica falando essas groselhas, essas besteiras, que incoerência, né? Que eles caem o tempo inteiro, e aí eles vão descobrir o que não tem essas incoerências, de onde vem a base de princípios do nosso instituto, e vão conhecer a história. Então eu já parei um pouco de ficar divulgando essa história, ficar falando toda hora disso. Os interessados sempre vão encontrá-la. Agora me explica uma coisa, você que é um arguto observador da natureza humana. Eu tô desde março, desde que começou essa palhaçada de quarentena, eu tô fazendo desobediência civil, eu tô indo em todas as manifestações da direita, dos bolsonaristas, e eu tô abraçando e dando beijinho nas mocinhas que estão lá, tudo sem máscara. Nunca usei máscara, me recuso inclusive a usar máscara, e eu também sou grupo de risco, eu tô bem acima do peso, e eu tô aqui, inteiro. Eu não tive nem dor de garganta, não aconteceu nada. Claro que eu tomei a hidroxicloroquina, porque é bom prevenir. A hidroxicloroquina é barata, não tem efeito colateral nenhum na quantidade que eu usei. E se houve algum efeito, ela me preveniu. Agora, por que toda vez que eu faço uma live, sempre tem um otário medroso, desmunhecado, perguntando: ai, vocês estão sem máscara, cadê a máscara? Até hoje. Já estamos em junho, final de junho. De novo, assim, as pessoas também, elas têm o quantum de informação que elas estão aptas a receber e é com essas informações que elas lidam com a realidade. Então, um cara que faz uma pergunta dessa, sem dúvida nenhuma, é um limitado que assiste a Globo News, vê a campanha, né, o governo do estado, use máscara, vê a âncora do jornal falando: lave a mão e use sua máscara, tenha no mínimo 5 máscaras. É esse tipo de gente que realmente comprou todo o discurso, votou no Bolsonaro, mas não está entendendo bem por que ele está sem máscara, puxa logo o nosso presidente. Então, assim, é a confusão mental dos pouco informados ou mal informados. Não tenho dúvida que seja isso. Ou aqueles que querem só provocar mesmo, porque veja bem, quando eu comentei para você que eu tive a discussão do mascarado, do cara que estava argumentando que quem não está de máscara está ferindo o PNA dos outros e tal. Isso é seguidor do socialistinho infiltrado do Rafael Lima. Pode ser, aí cada um bebe de cada fonte, né? O Rafael Lima falou que devia prender quem for comprovadamente transmitir o vírus para alguém. E se você sabe, né, eu acompanho muito a vida dos clubes aqui em São Paulo, e tem clube com medo de que, se reabrir e tiver um surto de corona, o clube seja autuado. Então, quer dizer, de agora em diante, se eu pegar uma gripe no seu estabelecimento, a culpa é sua? Virou a grande palhaçada jurídica da modernidade, né? É o tal daquele negócio, né, que se eu derrubo um café quente em mim no McDonald's, a culpa é do McDonald's. Sim, fica impossível trabalhar. Fica impossível viver assim. Impossível qualquer coisa. Não, já teve a segurança jurídica é plena. Mulher que processou o hotel porque um outro hóspede assediou ela sexualmente. Ela foi lá e processou o hotel. Quer dizer, o que ela quer? Que o hotel tenha um chip na cabeça de cada hóspede? Então você vê, a insegurança jurídica hoje é plena e tem clube com medo verdadeiro disso. Então, quer dizer, a gente está atingindo níveis de a loucura institucional, social completa. Agora, ao mesmo tempo, eu sempre imaginei que não se mexe com a comida de um homem que ele usa para prover sua família.
Então o Júlio César falava, eu tenho mais medo de um soldado faminto do que de um soldado muito fortão e bem treinado. O Napoleão, uma nação está a 3 refeições de uma revolução. Ou os próprios soldados do Diocleciano, que quando ele impôs controle de preço, os soldados fizeram vista grossa porque eles mesmos precisavam dos comerciantes trabalhando para alimentar as famílias. Onde foi parar tudo isso? Agora as pessoas aceitam ter a geladeira vazia, aceitam perder a sua fonte de renda, aceitam perder a dignidade do homem como sustentador, provedor da família, para obedecer a quarentena do bosta ou as recomendações do terrorista comunista da OMS. Não, veja bem, eles deixaram, né, o setor de alimentação, supermercados, tudo isso funcionando a pleno vapor. A fome vai virar da perda de renda das pessoas. Não, sim. E isso é uma coisa muito engraçada, né? Eu falei, não sei se foi agora, eu realmente não me lembro exatamente onde eu falei, acho que foi conversando com um amigo Janjão, que mora na Irlanda, né? Eu falei com ele que, conversando com ele, explicando um pouco essa coisa toda, né? E tentando também entender, eu falei assim, olha, vamos viver um empobrecimento gigantesco da população. Empobrecimento é fome. Fome é ansiedade. Ansiedade são drogas e drogas desemboca em perdição. Então, o cara que está apoiando a quarentena vai ser aquele mesmo que perderá seu emprego, passará fome, viverá ansiedade. E a pobreza e a ansiedade são grandes gatilhos para a destruição da família. Terá sua família, vai divorciar, vai dar tudo errado na vida dele e ele vai falar, por que se eu fiz tudo certo? Essa chaga social nós vamos viver e os reflexos do que a gente está vendo hoje, do empobrecimento imediato que estamos tendo agora e que acarretará no empobrecimento de longo prazo, ele vai causar todo esse problema social. E o filho dele vai brigar na escola, e vai ter problemas, e vai divorciar, e toda a chaga que vem junto, e ele vai beber, e ele vai se alcoolizar, e ele vai destruir o que ele construiu. O casamento dele vai ser uma merda. O casamento vai ser uma merda, as finanças vão ser uma merda, a família vai ser uma merda, a vida dele vai dar tudo errado. E ele vai falar, mas eu fiz tudo certo. Eu apoiei a quarentena para salvar as vidas. Os obedientes serão escravos. Eu usei máscara. Não, e outra coisa que essas pessoas não entendem é que sim, coisas ruins acontecem com pessoas boas. Não que essas pessoas que são gados do Estado sejam boas. Mas as pessoas perderam a dimensão transcendente de tudo, né? Claro. Isso vai ser um outro fator de destruição psicológica e mental da sociedade, né? Sem dúvida. A gente sabe muito bem que as crises econômicas, elas são empobrecimento. Empobrecimento, todo mundo fala, ninguém vai mais ter TV de 80 polegadas. Não significa isso, não. Num país pobre como o nosso, de base de capital muito fraca, empobrecimento significa fome. Fome. Endividamento. Sim, aumento do endividamento, que significa fome amanhã. Não tem segredo. E significa um lucro gigantesco dos bancos que vão aumentar o spread também. Ou seja, até a própria recomposição do capital vai ficar prejudicada. Cara, mas toda a sociedade vai perder. Toda a sociedade vai perder. Você tem alguns ganhadores pontuais. Sim. Mas como um todo, a sociedade inteira vai perder. E de novo, o empobrecimento, falar em empobrecimento significa falar em fome, carestia, né? E o que a gente vai ver assim, a fome vai gerar as chagas sociais que ela gera, isso é, destruição da família, aumento de alcoolismo, drogas, distensões sociais, e tudo isso aí vai acabar acarretando em mais vícios. Então do vício não nasce a virtude. Esse gadismo, essa entrega que as pessoas deram de bandeja das suas liberdades, inclusive econômica, ela vai ter um repique social lá na frente muito terrível, muito triste, e vai ser a mesma pessoa que não vai entender nada porque ela fez tudo certo.
E nós vamos ter uma coisa que talvez os sociólogos do futuro vão chamar de Corona Generation. São as pessoas, as crianças, como você bem disse, que estão crescendo nesse ambiente. Estão crescendo em lares que estão se desestruturando por uma convivência excessiva forçada. Às vezes o homem precisa espairecer, deixar a mulher lá com os moleques. Agora ele está com uma convivência feminilizante, inclusive, porque ele está obrigado a virar um dono de casa. Não, sem dúvida. Uma das minhas críticas às mulheres no futebol, mulher em estádio, essas coisas, foi essa. Aquilo lá é um ambiente masculino pra gente falar palavrão pra caralho, mandar todo mundo tomar no cu, filha da puta. Eu não quero uma mulher do meu lado ouvindo isso. Essa era uma buffering zone. E assim, se antes da pandemia a gente tinha isso aí meio misturado com famílias e mulheres, porra, agora a gente não tem mais isso, nem isso. Então essa é a convivência forçada, é o que Chesterton falava da divisão do... que as mulheres veem essas brincadeiras de homens, né, como uma grande bobagem, e querer misturar e colocar as mulheres para jogar futebol, para fumar charuto, para fazer coisas que homens faziam for fun, é um atentado às mulheres, porque estão bobanizando elas, né? Então essas divisões sempre foram naturais, mulheres ali, os homens ali nas festas tal, e como se fosse alguma coisa, algum machismo, alguma coisa. Não, é como é, nós temos nossas diferenças, né? E o convívio social de homens em bar, mulheres nas coisas dela está interrompido, pelo menos durante a quarentena. A sociedade, ela é construída pela complementariedade entre o homem e a mulher, né? Eu já conversei com psiquiatras, já fiz cursos de antropologia sobre essa complementaridade, que é um tema que me fascina. E o homem realmente tem as suas gincanas, os seus joguinhos de competição, que não seriam canalizados para alguma coisa construtiva se não fosse a perenidade da família, que abaixa a sua preferência temporal, né? Sim. E aí o papel importante da mulher. E ao mesmo tempo, se dependesse só da mulher, a sociedade não correria riscos que são necessários também para que ela evite a estagnação. Agora, quando a harmonia entre o homem e a mulher é prejudicada por uma destruição dessas diferenças e por uma convivência forçada pela quarentena, onde o homem não pode mais estar no seu espaço de trabalho, nós temos um empecilho para o progresso da sociedade, né? Sim, sim. Agora, me diz uma coisa. Quando as pessoas falam em hombridade, algumas figuras vêm à mente. O lenhador, o pescador mortal lá no Ártico. Agora, uma figura que sempre vem à mente quando se fala em hombridade é a figura do policial. O policial que combate bandido, dá tiro em bandido, troca bala com vagabundo. Por que esse policial, que também tem família para sustentar, aceita fazer esse papel humilhante de prender uma senhorinha que vai na praia, o seu portuga que vai abrir sua padaria? É humilhante. A hombridade estaria na desobediência do policial contra o seu governante. Ele teria que ter essa coragem, não? O policial, ele obedece quem paga, né? Sei, mas se o problema dele é dinheiro, eu te garanto, senhor policial que está vendo essa live, vai faltar dinheiro para você. Não vai. Vai porque o Estado não quebra. Não é só... Quebra é a sociedade. Mas você está falando em fluxo nominal de renda, eu estou falando em poder real de compra. O Estado não quebra. O Estado não quebra, o policial quebra. Não quebra. O policial é a força primeira. Quando faz greve, é proibido de fazer greve. Função primeiro que aumenta, ficar livre na reforma da Previdência. Se fosse assim, não teria reclamação de salário, não teria policial insatisfeito com o aumento de 5% que o Dória deu abaixo da inflação. Tem, mas o policial está sempre na crista. Sim, mas e a família dele? A mulher dele deve ter um emprego dela? Aí é outros 500, mas o policial... O salário de praça PM não é muita coisa, não. Não, o salário é baixo, mas é... É estável. Mas é estável. Pois é nessa hora que tem que entrar a honra do guerreiro. Ele não pode se reduzir ao mercenário do Estado. O policial devia ser mais que isso. Eu me lembro que eu tinha um amigo de colégio que ele sonhava em ser policial. Num colégio de classe média alta que eu estudava e tal. O sonho dele era ser policial e acabar com o bandido. Ele realizou o sonho, virou policial. E acabou com o bandido? Cara, já matou alguns. Glória a Deus. Eu gosto quando o vagabundo vai pra vala. Mas essa devia ser a função da polícia. Defender propriedade privada. De qualquer tipo de bandido. Não só dos pés de chinelo.
Bandido pra mim é bandido. Pode ser o pé de chinelo, pode ser o de terno. Pode ser o governador. Pode ser o de farda, né? Como é o caso o Hugo Chávez, por exemplo, na Venezuela. Sim. Agora o Maduro, que não tem farda, mas é um outro bandido. Enfim. Deveria ser exigido que um policial, um guerreiro, tivesse essa hombridade de se recusar a obedecer ordens injustas. É que realmente na sociedade que a gente vive hoje isso fica tecnicamente muito difícil, porque a preparação do policial é basicamente uma educação física, né? Intelectualmente para ele ter o discernimento de direitos naturais, de toda essa conversa que hoje parece uma coisa tão distante, filosófica. Ninguém mais fala em direito natural, mas nem na faculdade de direito. Isso, nem numa pós-graduação de direito você vê isso, é só Kelsen e Bobbio, quer dizer, mó conversinha furada que tem. Então você não tem muito espaço para esse sonho aí do policial, um guerreiro da justiça. É verdade. Aliás, toda educação, ela é anti-homem, né? A educação moderna. Sim, de valores como honra, força e honra. Isso praticamente não existe. Isso é visto como... Imagina, não é nem visto, não tem, ninguém nem sabe isso. Né? E eu acho engraçado, né? Porque a gente ainda vê aqueles filmes como Perfume de Mulher, outros tantos filmes que mostram aqueles colégios Heritage School, né? Que eram os colégios da elite, que eles tinham uma educação clássica e aprendiam em cima dos grandes clássicos. Como esses colégios não existem mais, né? Hoje os grandes colégios de elite são tipo o Avenue School, que é networking, basicamente. Que é o que há de pior na humanidade. Sim, totalmente. Esse negócio de networking corporativo é o que há de pior na raça humana. Mas para eles serve, né? Porque todos, é como se fosse, a gente fala do mercado financeiro aqui do Brasil, mas o mercado financeiro de Nova York é igual, todos se conhecem, todos estudaram na mesma escola, todos são primos e pais e primos, amigos. E isso é a base da manutenção dos oligopólios. Sim, sem dúvida. E é o verdadeiro fascismo. Claro, exato. Não, é a cara do fascismo, são esses colégios de elite moderna, ao contrário dos colégios de elite, dos colleges, heritage colleges. Schools, né? Schools que eram para verdadeira uma formação clássica completa. Não, e você já falou isso sobre as Ivy Leagues, a Bocconi, essas faculdades de prestígio na Europa e nos Estados Unidos, é só networking. Sim, sem dúvida. Não sai nada de conteúdo de lá. Não sai nada de muito diferente. Você fazer um seminário aqui no interior de São Paulo, você sai um intelectual muito mais completo mesmo, porque, infinitamente. Aliás, você tocou num assunto que o interior de São Paulo, o underground cultural do interior de São Paulo é todo revolucionário de 32. É um espetáculo, não tem cidade do interior que você não vá, que tem ali a Praça 9 de Julho, um museuzinho com capacete, fardamento, todo mundo tem uma história para contar do cara que morava ali, do tio, do avô daquele ali. É uma coisa fascinante, o underground cultural do interior de São Paulo é maravilhoso nesse aspecto. Eu acho que hoje em dia, quando alguém fala numa cidade que não tem luz elétrica, não tem rádio nem TV, aquilo é a maior bênção que pode acontecer para uma cidade, porque preserva-se esse underground cultural contra o que há de pior, que é a classe jornalística liberal maçônica urbana. Mas hoje você não tem lugar que a TV não tenha chegada, né? Então infelizmente. O Brasil sertanejo, essas coisas, existe só numa longínqua memória. É muito mais importante se proteger contra sinal de TV do que contra o corona. Claro, é evidente. Como eu disse, né, no começo, para mim é muito mais essencial uma academia e um barbeiro aberto do que a Globo News. A Globo News é perniciosa, ela é anti-essencial. Para manter os serviços essenciais, o último a ser mantido deveria ser as TVs abertas e fechadas. Fecha a TV logo. Fecha a imprensa. Agora, o Nicolás Gomes Dávila falava em inglês, ele até fez em espanhol, ele fez um poema, eu não vou lembrar agora liricamente, mas ele dizia: hoje em dia é muito fácil saber o que é que nós devemos desprezar. É só ver o que o homem moderno admira e o que a imprensa louva. Exato. Faça tudo. George Constanza, né? Stick with the opposite.
Faça o oposto do que está na grande imprensa e você terá uma vida profícua e fértil. Exato. Olha, muito boa live. Quero agradecer então aqui a presença do Cristiano Quioca. Valeu, galera. Valeu, Cristiano. Vamos ver se o Fernando quer dar uma palavrinha aqui. Ô, Fernando. Quer dar uma palavra aqui na live? Alguma consideração a fazer? Tô ocupado, Paulinho. Tô lavando a louça. Cadê o cara? Tá aí? Dá um terninho arrumando lá. Tá. Vai ajudar, Paulinho? Acabamos de comer hambúrguer aqui numa aglomeração de desobediência. Pô, Paulinho, Ai, ô Telinho, esse aqui é o nosso hamburguero aqui. E aí? Telinho. Fala aí, Paulinho. Também é nosso personal trainer, hamburguero, faz tudo aqui. Churrasqueiro. Chapeiro. É isso, pessoal. Abraço. Povo armado jamais será escravizado, tá ok? Forte abraço aí.